Gente, nosso bate-papo aqui que nós queremos ter com você, nós queremos falar com vocês sobre o que é viver um chamado de Deus. Nossa temática do ano é Equibalo. E Equibalo, irmãos, como eu falei no primeiro encontro, não é apenas Deus nos chamando, mas na verdade é como se Deus estivesse nos expulsando. Entenda isso, como se Deus estivesse nos expulsando para as nações. Você entendeu isso? É como se Deus estivesse nos expulsando para as nações. Porque Equibalo não vai apenas de chamar ou vocacionar alguém. Equibalo é a partir do momento que nós, Axiel, já não temos mais controle sobre a nossa vida. Eu ouvi um aleluia lá, Axiel. Bom, a gente tem que entender uma coisa. Boa noite, gente. Paz do Senhor. Equibalo não é só apenas expulsar, né, Felipe? É enviar violentamente, ou seja, é uma coisa que não é normal. Quando Jesus pede para você é uma coisa, agora quando Ele manda é diferente. É uma ordem, não é apenas um pedido. Ele olha para os discípulos, que somos nós, e diz: Equibalo, vá, eu estou expulsando vocês de forma violenta. Não é uma coisa calma, é uma coisa abrupta, é brutamente, é levado muito a sério essa ordem. Quando a gente entender isso, que não é apenas um pedido, mas sim um id, uma ordem, é aí que a gente vai verdadeiramente viver o reino de Deus. Amém. Gente, só que a grande pergunta que fica, Josué, é como que nós vamos identificar o nosso ministério, ainda mais sendo nós jovens. Eu falo aqui porque eu me sinto jovem. Mas tu é? Eu sou? Tá na Obrigado, flor da idade. Obrigado. O equibalo, ele também traz um sentido de chutar, né? Eu preciso dar um equibalo em alguém aqui hoje, essa noite, né? E quando Jesus, em Mateus 9:38, ele usa a expressão equibalo, né? Quando ele diz: rogai ao Senhor da Seara para que Ele envie, né, trabalhadores. A gente precisa entender a urgência disso, né? Porque às vezes alguém olha, tá cheio de jovem adolescente aqui, mas nessa geração não tem mais jovem crente. Não, tem sim. Não, mas não tem mais adolescente crente. Tem sim. Porque se Jesus ele disse assim, rogai para que Ele envie, é porque tem. A gente só precisa descobrir esse propósito dentro da gente para que a gente vá. Eu gosto muito de exemplificar, porque o meu público é muito jovem. Então, o que é o equibalo? A minha futura esposa, ela é gaúcha. Eu sou Catarina. Tem gaúcho aí, não? Tem gaúcha? É Amém, terra boa. glória a Deus. Lá que eu encontrei meu milagre. Então, eu sou de Aranaguá, ela é de Osório. Por causa da distância, às vezes eu preciso ir, às vezes ela vem. Quando ela manda, eu vou, porque quem manda é elas mesmas, né? Você que é solteiro, vou te dar uma dica aqui, no relacionamento, um sempre tem razão e o outro é o homem, tá? Então, prende isso aí. Daí ela fala, não, você vem, daí eu vou. Então, quando eu vou, eu compro 2 passagens, a de ida e a de volta. Por quê? Porque eu ainda não casei, eu tenho uma família, eu tenho que servir a região, então eu compro 2 passagens, a de ida e a de volta. O que é viver esse equibalo, esse chute, esse expulsar? É você ir, mas você rasgar a passagem de volta. É você ir, mas você dizer, Jesus, não tem mais para onde eu voltar. É quando aquele jovem rico chegou para Jesus e disse assim, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Tu obedece a lei? Eu obedeci desde quando era criança. Essa menina criada debaixo da igreja, eu dou chute no capeta, Jesus. Jesus disse, pois é, mas falta uma coisa em ti. Vende tudo que tu tem, dá aos pobres. Daí, meu irmão, daí mexeu um negocinho no reino. Quem entende uma coisa aqui, o reino não te pede muito. Não, Josué, não. Ai, que bom saber disso, então vou orar menos, vou jejuar menos. Não, peraí. O reino não pede muito, porque o reino pede tudo. Ou você dá tudo, ou você não dá nada. Então, o que é o equibalo? É dizer, Jesus, eu estou aqui. É difícil até continuar, porque desce uns mantos aqui, né? E eu me entreguei por completo. E eu creio que Deus vai levantar aqui em Aranaguá, meu irmão, jovens cheios de Espírito Santo, que vão ir por completo. E que identifica essa chamada para ir, né? Josué, ontem, queridos, eu estava analisando, pensando, e claro, refletindo também, e pensando com os jovens de Araranguá. E
veio uma palavra ao meu coração que eu vim ardendo para liberar sobre alguém aqui. Você sabia que tem gente com ministério atrasado? Sabia que tem gente que o ministério está atrasado há muito tempo? E Deus está marcando esse ano de 2023 para dizer para alguém aqui: o ministério ainda está de pé. A pergunta é: se o ministério está atrasado, por que atrasou? Nós atrasamos o chamado de Deus na nossa vida. Nós impedimos o agir de Deus sobre a nossa vida. A verdade é que, se é o que a geração que nós estamos vivendo, o ano que nós estamos vivendo, é do imediatismo. Jovens ansiosos. Ansiosos com o quê? Casamento, faculdade, o que eu vou fazer no dia de amanhã, o que será daqui 10 anos, qual profissão eu vou seguir, o que será da minha vida. E isso vai criando pessoas ansiosas, síndrome de pânico, pessoas que vão se preocupando com amanhã, enquanto o chamado, o chute de Deus não é para amanhã. O chute de Deus, ou o chamado de Deus, é para hoje. Se você olhar o texto de Mateus 9, a partir do versículo 36, o texto diz que Jesus fica preocupado. Quem que vai ir atrás dessas ovelhas que estão desgarradas? Quem é que vai ir de atrás? O Senhor vai dizer: ora o pai do pai da seara, para que ele envie trabalhadores para a seara. Entenda isso. A seara foi plantada, foi regada, e é o momento da colheita. Só que o problema está: a seara é grande, só que não tem quem colhe. A gente tem que lembrar do texto de Marcos 3, verso 13 e 14, quando Jesus chama os discípulos. Primeiro é que ele sobe um monte, né? E tem muita gente que não quer subir um monte com Jesus, porque é árduo, é difícil, né, Josué? Então às vezes a gente não quer subir um monte. Então ele sobe um monte, chama todo o pessoal ali para escolher 12. E quando ele faz aquele chamado, ele fala para eles: estou chamando vocês aqui para uma coisa. E a primeira coisa do chamado é o quê? Para vocês estarem comigo. Uau. Porque eles não iam para uma função, eles iam para um relacionamento. Uau. Jesus não está te chamando para ter uma função na igreja, Ele está te chamando para ter um relacionamento com Ele. Quando a gente entender que nós vamos nos relacionar, não apenas fazer algo para Deus, aí sim, porque a gente está vivendo um momento que a gente quer ser alguma coisa, quando Deus quer que nós sejamos amigos dele. Uau! Deus, Ele não quer muita coisa de você, Ele quer você por inteiro. Uau! E quando a gente se entrega totalmente a Cristo, aí a gente se torna íntimo dele. E aí você vai ver que o projeto de Deus na sua vida não é para daqui a 10 anos, mas é para agora. O problema é que a gente atrasa querendo exercer funções e não ter um relacionamento com Deus. Uau! Que coisa linda. Gente, muito rápido aqui o nosso bate-papo. Mas o intuito dessa noite é fazer você entender: o seu chamado não é para amanhã. O seu chamado não é depois de conclusão de uma faculdade. O seu chamado não é depois de um casamento. O seu chamado é para hoje, para agora. O Senhor da seara está chamando trabalhadores. O Senhor está te chamando. O Senhor está te marcando. Você pode glorificar a Deus aí? Nós queremos encerrar o nosso bate-papo, porque é muito rápido, muito rápido. Quem sabe em outros momentos a gente faz mais esses bate-papos juntamente com vocês. Mas sexta-feira passada eu estive no Baruch, lá com o pessoal do Baruch. Cadê o Baruch, gente?
Glória a Deus. Gente, estive lá com eles, foi um prazer estar com vocês. E eu contei de uma história lá, vocês lembram da história? E eu quero compartilhar com vocês aqui. De um pastor da cidade de Campinas. Vocês lembram? Tá lembrado, gente? Um pastor da cidade de Campinas. Ele estava cansado da sua função. Qual era a função dele? Pastorear a igreja. Ele era pastor de uma igreja. Só que ele estava cansado da função de exercer o pastoreio. E Josué, ele chegou no momento que era o último culto dele, culto de ceia, domingo à noite. E ele disse: Senhor, estou cansado de pastorear, estou cansado de exercer essa função. E ele disse: vou curtir a minha vida, Senhor. Quer saber? Vou aproveitar o resto da minha vida. E a história diz que esse pastor foi para o culto de domingo, culto de ceia. Deus bradou naquele lugar, foi servido a ceia, chegou na casa dele. Como seu coração já estava cansado da função, mas ele esqueceu que ele tinha intimidade ainda. Então ele trocou de roupa e, pasme você, saiu da sua casa e procurou a balada mais perto da sua casa. Pastor, hein? Ele entrou na balada, sentou lá no balcão onde serve as bebidas, pediu um drink, mas não bebeu. Ele olhou para o salão e uma bela moça chamou a atenção dele. E a história diz, pastor Alessandro, que ele olhando para aquela moça, ele olhando para ela e começou a chamar ela. E aquela moça, muito envergonhada, ela foi se encabulando e foi chegando devagarzinho e ele chamando ela. E quando a moça se aproximou com a cabeça baixa, levantou os olhos e olhou bem nos olhos do pastor e disse: pastor, o senhor aqui, pastor? Aí o pastor entendeu uma coisa: Deus não te chama para exercer uma função, Deus te chama porque Ele é teu dono, Ele quer você por inteiro. Aí o pastor, aproveitando o gancho, olhou: minha filha, tá vendo como eu amo as almas? Eu vim aqui para te resgatar. Mas ele já estava desistindo da função faz tempo, gente. E eu disse para o pessoal do Baruch, digo para vocês: você está tão marcado por Deus, você está tão marcado por Deus. Quem recebe isso? Você está tão marcado por Deus que nem para desviar você presta mais, nem para abandonar você não presta mais. Uau! Josué, eu costumo dizer, o pastor Felipe, que o melhor fracasso da minha vida foi quando eu tentei parar e não consegui. Foi o melhor fracasso da minha vida. Que a gente está falando de propósito, de relacionamento, e Deus me chamou muito novo para o ministério. Eu tenho 22 anos com cara de 15, mas dos 9 ao 14 eu só cantava na igreja, eu cantava todo culto. Canto no culto de criança, canto, sou uma florzinha de Jesus. Canto nos adolescentes, canto, no coral eu quero cantar. Eu cantava todo José, culto. deixa eu te atrapalhar, gente. Vou confessionar uma coisa aqui. Procura no YouTube aí. Não procura. Não, irmãos, deixa o passado para lá. Deixa eu passar pra lá, tá? Vamos ver o novo. Continua, José. E daí um dia Deus levantou um profeta e disse assim, ó: Deus manda dizer para aquele baixinho lá que tu vai ser pregador. Eu dentro de mim eu disse assim: fariseu. E eu ser pregador? Mas eu já canto no pedestal, porque se eu pegar o microfone, eu era muito nervoso. Entenda uma coisa aqui, ó, a gente está falando do seu propósito, né? Como é que eu descubro o meu propósito? Você precisa analisar os seus dons naturais. Às vezes o que é fácil para mim fazer não é fácil para você fazer. Às vezes o que é fácil para você fazer não é fácil para mim. Então, você tem um dom natural, Deus dá os dons sobrenaturais para que você exerça o seu propósito. E Deus colocou uma chama dentro do meu coração. Deus levantou mais de 9 profetas. Daí eu comecei a pegar a escova de cabelo, Rexona, e fingir que estava pregando. Daí sabe aquela pessoa que tem voz fina, mas que faz voz grossa? Era eu. Levanta a mão! E pregava dentro do banheiro. A mãe abria: o que está fazendo? Não, nada. Por quê? Porque o coração começou a arder. Então, como é que eu descubro o meu propósito? Aquilo que arde no seu coração aponta para a sua missão. Então, o que faz o teu coração arder? Ah, José, eu estou vendo vocês falar aí, eu já estou com vontade de pregar. Opa, tem um arder aí. Ó, José, eu vejo o varão lá tocar o teclado e meu coração arde. Ó, tem um arder aí. Então, você precisa analisar isso. E eu comecei a pregar onde? Na Taquareira.
É um monte que eu oro. Eu gosto tanto de monte, meu sobrenome não fosse Silva, ia ser Monteiro. E pregava para as taquara. Nenhuma se converteu, mas eu pregava. Eu lembro muitas vezes, eu já passo para o Felipe, que eu saía da taquareira e os jovens, vou usar a nossa expressão, zoavam de mim. Dizia, coitado do Josué, só na taquareira mesmo. E pregava tudo errado. Noé subiu na figueira, Abraão foi para a arca, mas as taquaras me escutavam. E cansei de muitas vezes sair dali ouvindo risada. Jovem, entenda uma coisa, se você quer chamada e não quer ouvir risada, salta fora. Se você quer propósito e não quer ouvir piada, salta fora. Porque quem não faz, fala de quem faz. E eu lembro que um dia eu entrei dentro do quarto e eu disse, Deus, eu não quero mais o equibalo, eu não quero mais o ministério, porque o Senhor errou o alvo. Nem Araranguá me conhece. Quem vai abrir a porta para mim? E aquela tarde foi uma das poucas tardes que eu ouvi a voz de Deus. E Deus disse assim para mim, Josué, eu sou a porta. Mas eu não sei falar, eu te ensino. Então entenda uma coisa, querido, se você tem uma chamada, você pode correr para qualquer lugar, mas Deus te pega na curva e Ele te chama para viver um propósito extraordinário. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Gente, fica de pé comigo.